Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonardo, sou proprietário desse canal, onde a gente sempre estou publicando algo sobre história. Eu estou com essa máscara porque eu tenho alguns livros antigos aqui. Esses livros eles têm um pouco de cheiro de mofo e eu sempre estou aqui na minha mini biblioteca, aqui vocês podem ver. Quero falar um pouco dessa coleção aqui, ó, publicada pelo Centro Dom Bosco, pela livraria do Centro Dom Bosco, recentemente, História do Brasil, do padre Rafael Galante. Ela tem recebido muitas críticas, mas é muito importante para a historiografia brasileira. Por mais que, de certa forma, os marxistas têm colocado ela para debaixo do tapete durante alguns anos, alguns séculos, mas temos ela aqui de volta. Essa maravilha, esse aqui é o tomo 1. Mas o que eu queria falar com vocês, de onde surgiu o meu amor por história, aonde começou esse desejo meu por estudar história. Então, eu cursava teologia, iniciei no ano de 2023, durante 2022, 2023, não me falha muito aqui a minha memória, mas foi aí durante 2002, durante 2020 e 2023. E eu fui diagnosticado aos 28 anos de idade, hoje eu tenho 31, aos 28 anos, 27 a 28 anos de idade, eu fui diagnosticado com o transtorno do espectro autista, né? E eu fazia o curso de teologia, que é justamente um dos meus hiperfocos favoritos. E eu cursei teologia, mas chegou uma certa matéria no curso de teologia com temas como que a religião, como que o evangelho, não a religião, porque os índios eles já tinham religiões, né? Mas como que o evangelho ele chegou até ao Brasil. Então, a partir dessa matéria, falava sobre os jesuítas, a obra dos jesuítas no Brasil. Então, aquilo atiçou a minha curiosidade em querer conhecer mais sobre a própria história do Brasil, porque até então, na época do ensino fundamental, a disciplina de história era a minha matéria favorita. Eu, assim, modéstia à parte, eu sempre tirava notas boas, notas agradáveis, né? Eu sempre fui um bom aluno na matéria de história. Mas eu fiquei um bom tempo sem estudar. Eu fiquei um bom tempo sem ler livro secular, porque como eu tinha hiperfoco em teologia, eu comecei a estudar livros teológicos. Nada fora dessa bolha, né? Dessa bolha. Então eu não lia mais livros seculares. Eu até parei de estudar, não por esse motivo, mas eu parei de estudar aos 16, 17 anos de idade. Até tentei retornar com 17 para 18, mas eu desisti para terminar os estudos, né? Então, eu dei vontade de voltar para os estudos, mas eu desisti novamente e voltei para os estudos com 25 para 26 anos de idade. E durante esse período eu fiz o Enseja, passei no Enseja e logo me matriculei na faculdade, que é a Uniaselv, no curso de Teologia. E como eu disse para vocês anteriormente, como eu venho falado, durante o curso nós tivemos uma matéria sobre como que a religião, como que o cristianismo ele chegou na América do Sul, como chegou no Brasil. E eu me deparei com os padres jesuítas. Eu tenho até uns livros aqui, vou pegar para vocês. Os livros que eu comprei nesse período. A História da Companhia de Jesus. Esse é um livro bom, comprei no Centro Dom Bosco. Eu ainda estou lendo esse livro, estou lendo ele
pouco a pouco, sobre a Companhia de Jesus, a história da Companhia de Jesus. É um livro completo. Muito bom esse livro aqui, tá? Vou guardar aqui. E tenho outro também sobre a Companhia de Jesus, mas eu não estou encontrando ele. Sobre a Companhia de Jesus no estado do Maranhão. Foi escrito por Felipe Bittendorf. Tá? Então, a partir daí, surgiu a curiosidade de querer conhecer não só a história dos jesuítas, mas como conhecer também a história do Brasil por inteira. Daí, a livraria Quirion, publicadora Quirion, publicou uma história do Brasil de Pedro Calmon, que é esta coleção que está aqui, ó, nesta parte bem aqui, Pedro Calmon. E logo que lançaram esse livro, foi coincidência, junto com a minha curiosidade, com o meu hiperfoco, eu comprei o primeiro volume, que tem um tema, as origens da história do Brasil, com a apresentação do professor Tomás Juliano. E eu comecei a ler esse livro. Me apaixonei pelo livro, pela história do Brasil, a primeira missa realizada no Brasil. E aquilo tudo me encantou de uma maneira muito boa, maravilhosa, né? Sobre a história do Brasil. Os primeiros colonizadores, os nossos pais, João Ramalho com a Bartira, Diogo Alves, o Caramuru, com a Índia Paraguaçu, o índio Cacique Tibiriçá, e dentre outros. Daí então me deparei com aquilo que eu estava buscando, que era claro que teve ali a primeira missa, mas oficialmente a evangelização, a catequese, ela começa com a vinda da Companhia de Jesus em 1549. Então, a partir daí, quando eu cheguei nessa parte no livro de Pedro Calmon, eu gostei de tudo, na verdade, né? Mas eu me lembrei o que me levou a querer estudar a história do Brasil. Então eu me achei, antigamente eu tinha vergonha de ser brasileiro. Antigamente eu me sentia envergonhado de ser brasileiro por tudo aquilo que nós aprendemos na escola, que os portugueses eram maus, e genocídio, e etc, etc, etc. Então eu já tinha aquele distanciamento da história do Brasil, eu não querer ler sobre a história do Brasil, ou ficar triste com a história do Brasil. Mas, meu amigo, quando você começa a estudar, quando você lê a história do Brasil, quando você vai atrás da história, você muda totalmente o seu pensamento, sua perspectiva, sua visão de história do Brasil. Você se surpreende em conhecer os grandes heróis, em conhecer aquelas pessoas que lutaram pela nação brasileira. Isso te traz um orgulho de ser brasileiro. Aí vem volume 2, volume 3, volume 4, que fala sobre a vinda da família imperial para o Brasil, porque nós aprendemos que Dom João veio fugido literalmente, na verdade, de Portugal, porque Napoleão queria invadir Portugal. Mas na verdade ele foi estratégico, ele foi sábio em trazer a família real imperial para o Brasil e transformou o Brasil num império. Brasil, Portugal e Algarve. Império do Brasil, Portugal e Algarve. E consequentemente, depois da independência, e em 1889 nós tivemos o golpe da República. E é isso que nós vivemos aqui agora. Mas hoje eu sou monarquista também, porque eu passei a amar a família imperial brasileira,
a ter um respeito pela família real brasileira. E esse livro aqui, ele é um livro, não descarte esse livro, quero dizer nesse sentido, não deixe ele de lado. Se você puder, compre essa coleção, você vai se surpreender. Talvez alguém diga que ele puxe sardinha para os portugueses e tudo mais, mas na verdade ele cita aqui várias vezes, ele pontua algumas críticas aos portugueses colonizadores, na verdade. Por outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer alguns trechos do livro a qual ele critica os colonizadores, a ação portuguesa no Brasil. Quando ele diz que os portugueses que aqui vieram, os colonizadores, eles chegaram os índios a vender os seus próprios da própria nação, né? Seu próprio povo, eles vendiam como escravo, mas isso porque eles viam o que acontecia, etc, etc, etc. Eu posso trazer no outro momento alguns trechos deste livro aqui. Eu tô agora no volume 4, eu tô no tomo 4, faltam mais 2 tomos para me ler. Eu estou no tomo 4, no período imperial, Dom Pedro I, tô indo agora para Dom Pedro II. Eu tô relendo pela visão do padre Rafael Galante. Eu já li a História do Brasil por Pedro Calmon, mas eu estou relendo pela perspectiva do padre Rafael Galante. Eu recomendo esse livro. E se tornou, voltando aqui ao assunto, e se tornou o meu hiperfoco. Hoje o meu hiperfoco é estudar a história do Brasil. Ultimamente tenho me dedicado a estudar mais o período imperial do Brasil, uma época que eu achei que me marcou, fez com que eu olhasse o lado positivo da história, fez com que eu olhasse o lado bom da história para o nosso país, para a nossa nação, e me fez ter orgulho de ser brasileiro. Tá bom, meus queridos? Se você gostou do vídeo, do canal, se inscreva, traz essa força aí pra gente. Um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem, novamente digo, que eu traga para vocês alguns textos, algumas citações deste livro aqui, sobre algumas críticas que ele tece ao Império Português, aos colonizadores portugueses. Eu posso trazer aqui para vocês. Recomendo esse livro, ele é imparcial, certo? Então se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, um grande abraço, valeu!